quando todos sabem que nós estamos centrando, nesse período, toda a nossa atuação no debate aqui da reforma trabalhista, da reforma da Previdência e a CPI da Previdência. A CPI vai muito bem, obrigado. Estamos desmontando todos os argumentos de que há necessidade dessa reforma. E eu tenho enfatizado que a CPI vai mostrar que a questão é de fraude, é de sonegação, é de roubalheira, é do desvio do dinheiro da Previdência para outros fins, é a anistia dos grandes devedores, de todos os setores da sociedade. Já ouvimos banqueiros, já ouvimos o setor da área da educação, já ouvimos o setor vinculado ao próprio governo, que veio também dar explicações, já ouvimos procuradores da Fazenda, já ouvimos auditores fiscais, e não temos mais nenhuma dúvida. Não adianta fazer uma reforma cruel como essa que está previsto e continuar uma gestão pífia, que permite aos maus empregadores descontar do trabalhador e não sequer repassar o dinheiro que eles devem para a Previdência, que permite aos maus empregadores não pagar o correspondente a eles, que é 20% sobre a folha, ou aquele 1,5%, 2% sobre o faturamento. Não é justo, chega a ser cruel, querer que o trabalhador que pagou religiosamente, durante toda a vida, volte a pagar de novo. Eu tenho recebido milhares de correspondências pela internet. A comissão que presido, que é a da CPI, e a população está indignada. Bate no Executivo, bate no Legislativo e bate no Judiciário. No Judiciário porque não executa os processos que estão lá, que vai já a mais de 600 bilhões que a Previdência tem a receber. O Executivo, que faz, como a gente fala, aquela tese da avestruz, que enfia a cabeça na areia para não ver o que está acontecendo, achando que a tempestade vai passar. Não vai passar. Lamentamos muito que não dão estrutura para os procuradores da Fazenda, não dão estrutura para os auditores, não dão estrutura para a Receita fazer a cobrança devida. Os bancos estiveram aí e dizem o seguinte: não, está tudo em processo judicial. Devemos, não nego, mas não pago. É mais ou menos isso. Devemos, não nego, mas não pago, porque está em litígio. A avaliação que fizemos até o momento, com técnicos, especialistas, consultores, é de que, de fato, se nós aprimorarmos a gestão, a fiscalização e esse combate à sonegação e parar de fazer refis, esse tal de refis, né, que é mais ou menos o seguinte: o cara não paga, e depois eles fazem um novo financiamento, para mais 10 anos ele continua não pagando, depois mais 10 anos não paga, e depois chega um momento que caducou. O empresário segue e está sendo penalizado, porque o esperto, porque o malandro, que não paga de todas as áreas, seja do campo, da cidade, não é o pequeno produtor, não, que eu vi lá o talão de nota, paga, mas quem garante que a empresa que comprou leite, por exemplo, está passando o dinheiro que ele pagou, deixou de receber, porque está pagando a sua providência, que não chega. Por isso que tem propostas aí de anistia geral. Aí não dá para concordar. E a CPI vai mostrar tudo isso, vai mostrar qual é o caminho, qual é a solução. A nossa Previdência pode ser exemplo para o mundo. Basta que quem deve pague e não dê uma de esperto. E como diz os procuradores da Fazenda, e deram um depoimento lá muito duro, muitas vezes o dinheiro que é sonegado, não pago para a Previdência, vai para campanhas políticas. E por isso que passam a mão em cima. Lá ninguém vai passar a mão em cima. Nós queremos só a verdade dos fatos. Executar os devedores e que daqui para frente
Se executar e cobrarmos, como eles dizem, que é possível recuperarmos 94,6%, dá mais de 500 bi. É só dar a condição que eles executam. E daqui para frente, eles ficarem sabendo que não vai ter mais colher de chá e que vão ter que pagar, vai aumentar de imediato, eu diria, mais de 100 bi na Caixa da Previdência. De imediato, 100 bi assim, sem fazer nenhuma força. Mas está uma barbada, né? O cara não paga, empurra com a barriga e depois vem o governo e anistia. Em outras palavras, é isso que acontece. Mas, além da reforma da Previdência, que está lá na Câmara ainda, e eu espero, só concluir esse raciocínio, eu espero que não volte para cá, não volte, que caia lá mesmo, para o bem do povo brasileiro e para o mal dos ladrões, dos corruptos, que estão desviando o dinheiro da Previdência, porque é isso que eles querem. E se chegar aqui, vamos fazer tudo para derrubar. Mas eu já encerro esse capítulo e passo para a Vossa Excelência. Rapidamente parte, sobre esse capítulo, mas com da sonegação. Porque eu tenho um projeto que foi discutido com o pessoal da área, porque o que acontece é o seguinte, você deixa de pagar um tempão, aí você vai sendo executado. Quando você vai ser executado, ele faz o parcelamento, aí suspende. Exatamente isso. Esse é um problema gravíssimo, então isso estimula a sonegação. Eu tenho um projeto, mas que, infelizmente, a gente não consegue pautar. Eu vou passar para a Vossa Excelência, porque a gente tem que forçar isso a acontecer. Eu acho que essa CPI da Previdência, que Vossa Excelência está presidindo, está cumprindo um papel enorme, mas vai cumprir maior ainda quando Vossa Excelência divulgar os números para a sociedade. Porque são os grandes bancos, são as grandes empresas. É impressionante como o debate na Previdência é desigual. Eles estão querendo fazer uma reforma que penaliza os mais pobres. Mexem com benefício de prestação continuada. Quem recebe é idoso, pessoa com deficiência, que ganha um salário mínimo. Estão querendo aumentar a idade para 65 anos, mas sonegação eles não mexem, pelo contrário. Eu devo dizer que tem uma negociação sendo conduzida por esse presidente ilegítimo para aprovar as reformas, que fala justamente da anistia de 10 bilhões do Fundo Rural, que é uma anistia devida, de uma dívida devida por ruralistas à Previdência. Então, eles, para ganharem o voto da reforma da Previdência contra o povo pobre, eles querem dar anistia. E um mega refis de 25 bi, também beneficiando bancos e grandes empresas, no acordão para tirar dos mais pobres. Então, o debate da Previdência, no fundo, é esse. É o debate entre quem pode contribuir para melhorar a situação fiscal do país, de forma que eu quero parabenizar a Vossa Excelência, mas acho que a gente tinha que tirar dessa CPI também um roteiro, quais medidas de combate à sonegação que nós tínhamos que, apresentando proposições legislativas, enfrentar. Mas cumprimento Vossa Excelência por tudo, pela CPI da Previdência, pela reforma trabalhista. Essa é uma semana, quando acabar lá sexta-feira, no final de semana, Vossa Excelência pode botar a cabeça na cama para dormir, dizendo, vale a pena a luta, conseguimos vitória. E essa vitória do Parlamento, eu tenho uma certeza, senador Paulo Paim, vai estimular as ruas do país, vai estimular a greve do próximo dia 30, porque eu tenho certeza que aí nós vamos dar uma demonstração de força, e isso vai continuar repercutindo aqui dentro. Parabéns a Vossa Excelência. Parabéns também a Vossa Excelência. De fato, foi uma vitória do povo brasileiro. A repercussão continua enorme em toda a cidade do país, que, felizmente, conseguimos avançar para dar um paratiqueto nessa reforma tão cruel, tão cruel. Eu chego a dizer que quem leu essa proposta de reforma da Previdência não pode votar favorável. Quem não leu é também grave, não lê e vota favorável. Se leu, não pode votar. Não pode votar. É impossível. É impossível. Eu via hoje, de manhã mesmo, o relator lá na CCJ tentando explicar o inexplicável. E como ali nós temos que discutir a questão constitucional e não de mérito, ele insistiu em avançar no mérito. Eu disse para ele, eu vou responder um por um os argumentos de mérito que você apresentou na próxima quarta-feira. Se ficar só na questão constitucional, que eu já tenho aqui os documentos da ANAMATRA, da ANPT, do Ministério Público do Trabalho,
desmontando todos os artigos no campo constitucional, porque é totalmente inconstitucional essa reforma. E tomei o cuidado de aproveitar esse momento, e vou aproveitar cada vez mais aqui na tribuna do Senado, de mostrar ao país um documento que veio da OIT, que já mandamos anexar ao processado, ou seja, ao nosso relatório lá na comissão, mas vamos também apresentar aqui no plenário. O Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Ronaldo Curado Fleury, encaminhou consulta técnica à OIT, Organização Internacional do Trabalho, a respeito da dita reforma trabalhista aqui no Brasil, em especial sobre a prevalência do negociado sobre o legislado em relação às convenções da OIT. A OIT assim respondeu. Refiro-me à sua correspondência de 8 de maio de 2017, requerendo apoio técnico e orientação no Escritório Internacional do Trabalho em relação ao dito PLC 38 de 2017. Tenho a honra de submeter à sua atenção os seguintes elementos, sem prejuízo de qualquer comentário que possa ser feito pelos órgãos de supervisão da OIT em um estágio posterior. Observo que a consulta específica refere-se a uma previsão legal estabelecendo a possibilidade genérica de redução, seja pela negociação individual ou coletiva, da proteção aos trabalhadores estabelecidos pela legislação nacional, incluindo a proteção decorrente das convenções da OIT. Ratificados por um Estado-membro, está de acordo com os parâmetros internacionais, em particular da Convenção 98, 151 e 154. Primeiramente, eu gostaria de salientar que a possibilidade de deixar de lado, pela negociação coletiva, previsões legais estabelecendo proteção para os trabalhadores foi recentemente abordada pelo Comitê de Peritos em Aplicações de Convenções e Recomendações na CACR. No seu relatório de 2017, em referência à situação, à aplicação do Brasil da Convenção sobre Direitos de Sindicalização e Negociação Coletiva, 1949 e 1998. A CACR observou que vários projetos de lei em trâmite no Congresso previam alterações na CLT, para estabelecer que termos e condições de trabalho determinados por acordos ou convenção coletiva estariam acima da lei. Lembrou-se que o objetivo geral da Convenção 98, 154 é de promover a negociação coletiva sob a perspectiva de tratativa de execução de trabalho mais favoráveis que a própria lei. E aqui no Brasil, como tem a mania de inventar alguns, eles querem que a negociação seja abaixo da lei. Existe a lei não se cumpre, e negocia abaixo da lei. Então, fica claro aqui que a OIT não é contra o negociado, desde que respeite a lei. E aqui não querem respeitar a lei e querem dizer que o trabalhador tem que abrir mão de direitos desrespeitando o que está escrito. Consequentemente, eu pergunto sempre, não existe mais razão de ser o Congresso Nacional. Porque essa é a casa das leis. Você faz a lei, mas diz ao mesmo tempo, se essa bomba for aprovada, não, a lei não interessa. O que interessa é a tal de negociação. A CACR considerou que a introdução de uma possibilidade genérica de reduzir pela negociação a proteção estabelecida para os trabalhadores na lei teria um forte efeito dissuasivo no exercício do direito da negociação coletiva e poderia contribuir para minar sua legitimidade a longo prazo. A esse respeito, a CACR enfatizou que, embora previsões legislativas limitadas a respeito de aspectos específicos das condições de trabalho, poderiam, em circunstâncias limitadas e por razões específicas, estabelecer que elas poderiam ser deixadas de lado pela tal negociação. A previsão estabelecendo que disposições da lei trabalhista, em geral, podem ser submetidas à negociação, seria contrário ao objetivo de promover negociação coletiva e voluntária e, portanto, confiava que o escopo do conteúdo do artigo 4 da Convenção 98 seria completamente levado em consideração durante o respectivo processo legislativo. Quem que diz lá? Negociação pode-se fazer sim,
Tem hoje na CLT, tem na Constituição, mas acima da lei, não abaixo da lei. À luz das informações apresentadas a respeito dos últimos mandamentos do projeto de lei, parece que esses comentários permanecem completamente pertinentes. Negociação, sim, respeitando a lei de cada país. A respeito da informação apresentada de que o projeto de lei enumera alguns direitos que não podem ser negociados sem fazer referência expressa à Convenção da OIT, ratificada pelo Brasil, eu noto que, em resposta a uma correspondência da sua organização em 2002, o escritório já havia feito comentários sobre uma proposta similar que nós discutimos lá atrás e rejeitamos aqui, apoiado pela OIT, durante 2002 e 2003. A esse respeito, eu lembro que Estados-membros têm a obrigação de garantir a efetiva aplicação de convenção da OIT ratificadas, não só na legislação, mas também na prática. Em consequência, acordos individuais ou coletivos não podem reduzir a proteção estabelecida nas convenções da OIT em vigor no Brasil. Repito, em consequências, diz a Organização Internacional do Trabalho, acordos individuais ou coletivos não podem reduzir a proteção estabelecida nas convenções da OIT em vigor aqui no Brasil, porque aqui foi ratificado. Esperando que o acima exposto atenda sua consulta, o escritório da OIT permanece à disposição dos constituintes tripartites do Brasil para providenciar qualquer assistência técnica em relação ao citado projeto de lei. Assim, entendemos que se possa apoiar as discussões em curso, em atenção aos comentários levantados pelo órgão da OIT. Para esse fim, e em conformidade com a prática adotada, a presente correspondência será compartilhada com o governo. É importante que eles dizem que essa correspondência será remetida ao governo brasileiro e às organizações de empregadores, inclusive. Aproveito aqui a oportunidade para expressar os votos de mais elevada consideração. Assina Corine Varga, diretora do Departamento de Normas Internacionais da OIT. Só um minutinho, já lhe passo. Sim. Só para concluir esse raciocínio. Nessa mesma linha, vou passar a Vossa Excelência. Eu vou deixar aqui um outro documento que vai na mesma linha da OIT, deixando muito claro que a ANAMATRA, Associação Nacional do Magistrado do Trabalho, que aprovamos hoje, vai falar na CCJ, os magistrados vão falar, que o Ministério Público do Trabalho vai falar, que a Associação Nacional do Ministério Público também vai falar. Agora, na terça-feira, eles me entregaram um documento mostrando o quanto que é inconstitucional essa proposta de reforma trabalhista. Totalmente inconstitucional. Está aqui páginas e páginas. E eles encaminharam ao senhor presidente dessa casa, senador Eunício Lopes de Oliveira, presidente do Senado Federal, onde, artigo por artigo, eles desmontam aquelas posições equivocadas que dizem que é tudo legal e é constitucional e que o ideal é como tem aquele projeto de um deputado, né? Eu vou passar para Vossa Excelência agora, que diz que... Ele se refere presidente, a um documento que veio da OIT? Isso. Dirigido a Vossa Excelência, senador Eunício. Exatamente. Mas deve estar já no seu gabinete. Mas eu fiz de forma elogiosa, viu? O documento da OIT chegou e remetemos a Vossa Excelência, eles remeteram e remeteram uma cópia para mim. Sei que Vossa Excelência vai olhar com todo carinho. E da ANAMATRA foi encaminhado, então, ao presidente Eunício Lopes de Oliveira. Eu faço questão de dizer que hoje de manhã avançamos
na comissão da CCJ e ficou 2 audiências públicas para a semana que vem e depois a votação da matéria, conforme ajustado na quarta-feira. Mas primeiro vamos ouvir todos os juristas. E, senador Lindbergh, me permita, eu vou passar para Vossa Excelência, eu vou que fique nos anais da Casa a consulta que Vossa Excelência fez aos consultores do Senado sobre se o projeto é constitucional ou não. Está aqui um belíssimo trabalho. Confesso que li também ontem à noite, porque eu achei que o debate ia começar hoje já. A gente sempre tem que se preparar para surpresas, né? Felizmente, fomos bem. Belíssimo trabalho dos consultores do Senado, solicitado por Vossa Excelência. Só vou ler isso aqui. Relativo ao STC do senador Lindbergh Farias, que solicita a elaboração de uma nota informativa sobre acerca da reforma trabalhista. Um belo trabalho que vai ficar agora nos anais da Casa. Senadora Fátima, Vossa Excelência, e eu encerro a minha fala. Obrigada, senador Paim. Serei breve. Apenas, senador Paim, para dizer, eu me encontrava ontem na Caravana das Águas, celebrando já, senador Jorge Viana, sem dúvida nenhuma, também uma vitória muito importante para nós ontem, que foi a derrubada da liminar, que causou a paralisação da obra do trecho norte lá do São Francisco e, portanto, pondo em risco, né, toda essa conquista extraordinária de valor humano inestimável, graças à ousadia do presidente Lula, da presidenta Dilma, que é as águas do São Francisco, contemplar a população dos chamados 4 estados, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e o Ceará. Comemorávamos essa vitória, que foi a derrubada dessa liminar, que agora permitiu a retomada da obra, quando, de imediato, tomo conhecimento que o relatório do Ferraz, o senador Ferraz havia sido rejeitado e o voto em separado do senador Paim tinha sido aprovado. Confesso que fui tomada de uma grande emoção. E, de pronto, muitos companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras me disseram: Fátima, por favor, dá lá um aperto de mão no Paim, leva o abraço para o senador Paim, né, pelo quanto simboliza, senador Paim, a aprovação desse voto em separado, pelo quanto ele renova a esperança no coração dos trabalhadores e trabalhadoras desse país, para a gente continuar a nossa luta, né, para tentar barrar essa reforma trabalhista, pelo quanto de atentar contra a dignidade e a cidadania dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, apenas só para dizer isso, entendeu? Trago aqui o abraço dos trabalhadores e trabalhadoras do Rio Grande do Norte, do povo do Rio Grande do Norte, pela sua ousadia, pela sua combatividade. Eu não tenho nenhuma dúvida, senador Paim, que o dia de ontem vai marcar a sua história de vida. Vai marcar. Pela sua trajetória, pelo metalúrgico, pelo homem simples, pelo homem do povo, por aquele que conhece tão bem, por isso que com tanta sabedoria, com tanta firmeza, tem se colocado contra essa reforma, por o senhor conhecer muito bem essa realidade, a realidade do operário, a realidade do metalúrgico, a realidade do trabalhador e da trabalhadora, que serão, sem dúvida nenhuma, os mais atacados do ponto de vista dos seus direitos, se essa reforma trabalhista prosperar. Então, acho que o dia de ontem marca, sem dúvida nenhuma, a sua bela história, a sua bela trajetória política, pelo quanto, né, ela simboliza para nós de renovar a nossa esperança e a nossa fé na luta. E aqui estender os parabéns, Lindbergh, à bancada aguerrida do nosso partido, a você, a senadora Gleisi, a todos, a bancada do PT, que, inclusive, em boa hora, confiou a Vossa Excelência apresentar o voto em separado, assim como ao PCdoB e a toda a oposição, e principalmente aos trabalhadores e trabalhadoras desse país, que não desistiram nem desistem de lutar de maneira nenhuma pela garantia dos seus direitos. Muito obrigado, senadora Fátima Bezerra, senador Jorge Viana. Eu vou terminar. Eu só queria dizer que essa separata que eu produzi, reforma trabalhista, estão tocando fogo na nossa CLT, que estão botando fogo, está muito claro aqui. Ó. É só olhar aqui que eles estão tocando fogo. Esse aqui é o voto em separado que a oposição toda contemplou. Eu quero dizer que fizemos em torno de 5.000 cópias,
a nossa posição, digo, do campo todo da oposição e não somente do PT, demonstrando que estão tocando fogo na CLT. A nós compete não permitir que isso aconteça. Por isso que a CLT não está queimada. Nós estamos tentando retirar ela da fogueira montada por esse governo. E dizer que aqueles que estão pedindo, eu não posso mandar, claro, milhares para cada estado, mas eu posso mandar 100, 200 para cada estado, com o voto que desmonta todos os argumentos daqueles que querem, num jogo, eu diria, combinado, acabar com o direito dos aposentados e acabar com o direito dos trabalhadores, que querem aprovar as duas reformas. Tem uma grande expectativa. Com o fôlego que o movimento social conseguiu, porque ajudou no encaminhamento, na pressão, na mobilização, nós teremos uma grande paralisação no dia 30. E o bom senso, senador Jorge Viana, para essa casa aqui, seria, inclusive, uma sugestão de Vossa Excelência e de outros senadores, da gente parar para conversar e construir algo decente, porque essa proposta é indecente. Não é eu que só estou dizendo, é a ANAMATRA dizendo, é o Ministério Público do Trabalho dizendo, é a OIT, em outras palavras, dizendo. A festa que se fez ontem nesse país foi muito grande, em todos os locais de trabalho. Me ligaram que São Bernardo, dentro das fábricas, estavam marcando janta, almoço, festividade. No Sul não foi diferente, no campo e na cidade. Não é justo que a gente frustre e retire os assegurados com tanto combate, desde a era Getúlio até hoje. Talvez muitos não sentiram isso, porque não sabem o que é viver dentro de uma fábrica. Não sabem o quanto que dói quando você move uma ação que você tem a expectativa de receber o de direito aquilo que é seu e que recebia e que a partir daqui não vai receber mais nada, porque eles acabam também com a própria justiça do trabalho. Eu encerro, senhor presidente. E lembro, são 3 senadores por estado. Você que está me ouvindo nesse momento, converse com os 3 senadores de todos os estados para que não cometam esse crime contra a humanidade. Obrigado, presidente.